Então, por exemplo, Que eu acho que ninguém é argumentinho obrigado mais a se condenar a uma Nossa, infelicidade eterna. Uma vida, você só tem essa vida aqui, depois você vai, a sim. vida... Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta. E hoje a gente vai falar de polêmica. Eu vou fazer um react, gente, que, olha, me irritou profundamente. Profundamente assistir. É um pastor Leonardo Salles, apóstolo Leonardo Salles, sei lá, porque hoje em dia o pessoal acha que ter o título de apóstolo faz você maior do que outras pessoas, né? Tem gente que pensa assim. E esse cara, né, esse pastor, esse homem, ele tá no segundo casamento. Tem uns rumores assim desagradáveis sobre esse lado da vida dele. Eu não tô aqui trazendo o passado dele à tona para condenar como Satanás, nada disso. Eu tô comentando o que ele, o ponto de vista dele e o que a Bíblia diz, tá? Ele vai contar aqui como foi a separação dele da primeira esposa, o motivo, por que ele casou de novo. E, ai, gente, a base bíblica é a melhor, mas querendo dizer que é a pior. Antes de assistir o react, eu quero só deixar um recadinho. Você que tá desigrejado, você que não acredita mais na igreja, tal, para com essas ideias. Feridos, todos nós, infelizmente, somos, em algum momento. O joio e o trigo crescem juntos. A gente também precisa... Isso daqui tem a ver com o vídeo, tá? A gente precisa aprender a se responsabilizar. É muito fácil botar tudo culpa no mundo espiritual. Eu não estou falando que o mundo espiritual não é real, que não existe a batalha espiritual, porque isso é bíblico. Mas eu creio que 90% daquilo que a gente atribui ao inimigo é o nosso pecado. E a falta de arrependimento. Porque quando existe arrependimento, a gente se responsabiliza. Eu pequei, eu errei. Me perdoa. Agora é muito mais... Não, gente, isso aqui é uma batalha espiritual. Não, isso é espiritual. Não, o inimigo estava querendo acabar com o meu ministério. Ai, gente. Bom, vamos ver. Esse pastor, ele revela CPF. Umas coisas assim... atípicas, vamos dizer assim. Mas tem gente que hoje não está buscando evangelho, né? Tem gente que hoje vai na igreja porque, ai, tá faltando dinheiro, eu vou orar, vou lá buscar Deus para ver se me dá uma graninha, eu vou ver se essa dor na minha perna some, quando não entende que a nossa pátria não é aqui. Mas vamos pro react, vai, vamos. Provavelmente ela ainda não tinha tido esse encontro com Cristo, né? Partindo do princípio que hoje ela tenha. Mas o que eu quero comentar tá mais aqui à frente, ó. Não, biblicamente, não pode ter divórcio. Só que aí que tá. Lembra de novo dos 17 por 18 anos? Lembra que eu casei muito novo por causa de uma imposição religiosa e não me deu o direito de acertar e de errar? Então, eis aqui. Como é fácil você atribuir a outra pessoa ou a outra instituição algo que é responsabilidade sua. Ai, eu só tinha 17, 18 anos, eu não tive opção de errar nem de acertar. Não, você errou. Por ignorância? Pode ser. Por não saber o que era certo? Pode ser. Mas errou, sabe? A vida da gente, a gente precisa assumir as responsabilidades. Foi aquilo que eu falei anteriormente. A gente precisa parar de culpar o espiritual. Ai, existe uma guerra espiritual ali. Ai, o inimigo tá furioso. Tá, o que é responsabilidade minha? Né? Eu decidi casar com 16, 17 anos, no caso, como ele estava mencionando aqui, por causa do meu ministério. Cara, você tomou uma decisão errada. Entendeu? Sua motivação foi errada. Não foi por amor, não foi por fazer a vontade de Deus. Foi porque o meu ministério. E tá cheio de gente aí com ministério grande que eu não sei ser convertido. Ah, Renata, mas você quer ser a juíza. Não, eu não quero ser juíza, não, nem sou, nem, né? Esse papel é de Deus. Mas a Bíblia diz que pela árvore a gente conhece o fruto. Tem frutos podres, pessoas más, com ministérios frutíferos, que servem a si mesmas e não ao Senhor Jesus. E Jesus, pela graça, alcança e salva pessoas nesse ministério. Agora, um cara que casa com a motivação de meu ministério, eu amo mais Jesus, ou meu ministério que não é mais o Senhor?
Será que eu perdi a noção de que eu sou mordomo? É a questão. Existe motivo de. Existe tipo de abertura de divórcio. Caso de ser repudiada, a Bíblia diz que a pessoa pode se separar, repudiada, no caso de apanhar do marido. Mas repudiada também é assim, eu não te quero. Né? Que foi o caso dele. Ela foi rejeitada. Ele falou, eu não quero você. Em caso de traição, pode haver separação. Sim. E a Bíblia vai dizer assim, ó. A Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio, que dirá do justo. Cara, que viagem! Ah! A Bíblia diz que aprova o Senhor moê-lo. Falando de Jesus. Meu Deus, em alguns momentos o nosso sofrimento vai produzir. A Bíblia diz que a tribulação produz paciência, a paciência produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, porque para Deus importa mais um coração transformado do que uma vida feliz. E esse é o problema, as pessoas procuram o evangelho buscando felicidade. E o evangelho não promete felicidade. O evangelho promete salvação, vida eterna. Nossa pátria não é daqui. Então, por exemplo, eu acho que ninguém é obrigado a se condenar a uma infelicidade eterna. Uma vida, você só tem essa vida aqui, depois você vai, é a vida eterna, é a eternidade. Se é o inferno, a decisão vai ser a busca da pessoa, né? A decisão que ela escolher, o caminho que ela escolher. Mas nessa vida aqui, você só vai ter essa aqui. Sim. Terrena, casamento e tudo. Então você vai se condicionar a uma infelicidade a vida inteira. Você vai se condicionar a uma coisa, gente. É uma pessoa que conheceu a Cristo depois, tipo, sei lá, já tive 3, 4 casamentos. Conheci a Cristo depois, ok. Agora, eu deixar o meu esposo simplesmente que eu cansei dele, ou porque eu não amo mais, ou porque eu casei porque nos pressionaram. E eu largo meu esposo, sendo que ele não é uma pessoa ruim pra mim. Eu largo meu esposo pra começar a ser feliz com outro, porque eu preciso ser feliz. Gente, eu sei, vocês podem me xingar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a gente tem que... O marido tem que amar a esposa e a esposa precisa ser submissa ao marido, né? Estar na mesma missão. No Senhor, em Deus. Não é ser capacho, não. Porque no teu tempo de adolescência, por causa de uma imposição religiosa, porque ninguém te aconselhou, por causa de uma cobrança de um povo, porque eu vou morrer infeliz. Então existem pessoas que estão nesse momento agora infelizes, sofrendo, e pessoas que já tentou de tudo reatar. Porque não foi uma separação de um dia, eu fiquei 7 anos com a minha pessoa. Foi uma tentativa de oração, subir no monte, de subir no altar, de buscar, de pedir a Deus para colocar o sentimento, de pedir a Deus ali uma possível... entrar para fazer o sobrenatural. Ai, meu Deus, que nervoso de novo. Gente, amor não é sentimento. Amor é decisão. Amor é decisão. Você casou com essa mulher, você vai amar. A convivência, o cuidado. É muito mais fácil. E aí agora, eu sei que tem gente aqui que vai dar hate, mas eu vou falar. É muito mais fácil jejuar. É muito mais fácil ler a Bíblia, pagar penitência, subir no monte, do que assumir a responsabilidade. Eu estou pecando contra Deus. Eu tomei uma decisão ruim. Não foi Deus que obrigou ele a casar com a primeira esposa. O papel dele era amá-la. Se essa mulher quer deixá-lo, é outra história. Mas não, ele deixou porque ele não era feliz. A ex-esposa dele alega que ela foi várias vezes traída. Eu não vou trazer isso aqui nesse ponto. Mas o fato é, quem o abandonou foi ele. E ele diz que ela não era ruim. Ela o amava. Ela tratava ele bem. Não houve violência, não houve traição. Não houve nada disso. Ele simplesmente alega que não a amava. Gente, se você é cristão de verdade, você não pode seguir a vida desse jeito, porque não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. E outra, é muito fácil falar um negócio desse para cobrir o meu erro. Aí eu não assumo a minha responsabilidade, jogo tudo no mundo espiritual. Eu não tive conselho. Gente, a gente vai responder diante de Deus e não vai dar para falar assim, Senhor, eu fiz isso por culpa do fulano, por culpa do ciclano.
Gente, tem várias decisões na minha vida que eu já tomei, que eu me arrependo profundamente. Teve várias pessoas que eu precisei procurar para pedir perdão. Por atitudes que eu já tive causadas, sim, por outras pessoas. Pessoas me manipulavam, sim. Mas e aí, eu vou botar a culpa nas outras pessoas? Elas tiveram influência? Claro que tiveram muita. E hoje, boa parte do que eu repudio nesse evangelho falso, eu aprendi com essas pessoas. Mas eu preciso assumir minha responsabilidade. Eu escolhi naquele momento tomar aquela decisão errada. Achando que era certo, mas era errado. Era errado. Já virei cara para pessoas que, poxa vida, eu me arrependi, graças a Deus eu pude pedir perdão. Para todas elas eu pude pedir perdão. Olha, eu me arrependo, hoje eu não penso como eu pensava, hoje eu enxergo diferente. Me perdoa, eu errei. Agora é muito fácil, é o inimigo, é você. Existe uma luta da carne e do espírito. Carne e espírito. Nossa natureza humana. A Bíblia responsabiliza o homem pelos seus atos. A gente não pode ficar jogando a culpa no Satanás. É natural. E no Você vê, ele pedia para Deus pôr um sentimento. Gente, amor não é mágica. Deus não é feiticeiro. Pra gente ficar subindo. Eu não tô criticando subir em monte. Admiro pessoas aí que tem seu momento de oração. Isso é questão do cristão. Ouvir a voz de Deus, eu acredito. Hoje um aluno meu estava falando que a tia viu um anjo. Eu acredito sim que existem essas manifestações. Eu acredito sim. Mas é muito mais fácil. Não, eu sou de Deus, eu tenho o joelho no chão, eu vou no monte, eu unjo não sei o quê, e fala de todo mundo. E joga um contra outro. E explora financeiramente as pessoas. É muito mais fácil ser religioso, saber pregar, saber falar. É muito mais fácil do que viver uma vida de renúncia, que é o que o Evangelho fala. Quando eu quero falar um monte para alguém e o Espírito Santo me freia. Ou quando a minha vontade é responder daquele jeito para o meu marido e o Espírito Santo me freia. Quando a minha vontade é surtar e o Espírito Santo me segura. Sabe? Eu acho que isso é o mais triste do que a gente está vivendo. Porque as pessoas gostam de aparência. Eu subi o monte tal e Deus não fez. Então foi culpa de Deus o seu casamento não dar certo? Porque o sobrenatural ali do amor não foi posto no seu coração? A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele ama. Ai, Senhor amado. Aliás, é um fruto do Espírito. Amor. Agora você não consegue amar a pessoa que você dorme do lado. Agora, eu não tô falando da paixão. Mas o amor, e ele bem alimentado, gente, a plantinha nasce e é só regar. Ouve. E eu já tava ficando o quê? Depressivo. E a pior coisa, e o culto depende muito também de como você está, porque você vai apresentar o culto ali a Deus, você vai prestar um culto a Deus. Sim. Se o pastor sobe ali, triste, depressivo, deprimido, preocupação, cada um só passa o que tem. Isso influencia as pessoas que estão ali para receber. Gente, agora me diz, que cristão não passa por luta? Me fala. Quem que não tem ali sua cruz? Todos nós temos os nossos problemas. E tem problema que talvez a gente vai passar a vida lutando contra. Na graça de Deus, porque a gente não tem força. Aí você vai atribuir que o culto não era bom porque você vivia triste, porque você não amava a esposa que você tinha? Nossa, é muita molecagem. E o pior de tudo, eu fico pensando, as pessoas, gente, se você, não importa, que nem eu vi em alguns comentários, não importa o passado dele, ele é um homem de Deus. Gente, eu não tô julgando ele, eu tô falando sobre o que ele tá falando. Gente, um homem de Deus, a Bíblia diz que deve ser marido de uma só mulher. Né? Você que já casou aí mais de uma vez, você pode servir a Deus, mas ser um pastor é algo muito sério. É muito complicado. E aí, se você aceita ser pastoreado por alguém que dá um argumentinho desse, o dia que seu casamento tiver com problema e seu marido falar, eu não aguento mais, ele vai falar, vai, meu irmão, o que Deus quer é que você seja feliz.
Quando às vezes numa conversa, numa boa vontade, o casamento poderia ser restaurado. Ai, nossa, gente, isso me irrita profundamente. Porque é gente que finge que entende da palavra, mas sabe da verdade. Mas aí eu preciso arrumar uma desculpinha para encobertar o meu erro, ao invés de confessar, eu errei. Então não podia falar assim, que Deus ia deixar as pessoas bem se eu tô mal, se eu tô triste, se eu tô ruim. Então eu fui empurrando com a barriga e só sabe quem vive. A unção é sua, né, amigo? E nós separamos. E hoje ela também tá casada, tá nascendo um filho dela também. Oro para que Deus abençoe e torça, porque nunca foi problema com a pessoa, foi questão mesmo de quesito de amor, não havia amor. Sim, da juventude, tudo. E como fica a cabeça nessa... Então, mas eu não aconselho ninguém separar, tá? Na nossa igreja não tem esse negócio que derruba, separa, a gente luta até o fim. Gente, na nossa igreja não tem isso não, viu? A gente luta até o fim, viu? Eu cansei do meu, larguei e arrumei outra. Mas na nossa igreja não é assim não, viu? Não é essa bagunça não. Lembrando, gente, eu não estou aqui querendo atacar a figura do Leonardo Sali. Eu estou comentando sobre as opiniões emitidas por ele, tá? Deixar isso bem claro. Eu estou omitindo opinião sobre a opinião emitida por ele. Deixar isso bem claro. E dizer para você, você tá com problema no casamento? Cara, todo mundo que é casado tem problema. Ou já teve, ou vai ter. E aí vai depender do quanto o meu coração é quebrantado em Deus e do quanto o coração do meu esposo é quebrantado em Deus pra gente se acertar. Enquanto tem amor a Deus, casamento é salvo. Agora, quando não tem mais temor a Deus, quando não tem mais respeito, quando eu não entendo que o meu marido, primeiro, ele é filho de Deus, ele é alvo do amor de Deus, aí acabou. Só que aí também acabou tudo. Eu posso arrumar quantas pessoas forem, eu vou ter os mesmos problemas. Eu não mostrei pra vocês, mas tem uma parte anterior que ele fala que quando ele casou de novo com essa atual esposa dele, começaram os mesmos problemas que ele tinha com a primeira esposa. Ele disse que teve um discernimento que era algo espiritual. Gente, pelo amor de Deus, será que não era ele? Será que não é um problema dele que se manifestou ali com outra pessoa? Porque eu posso mudar de parceiro. O que não é resolvido em mim vai continuar vindo à tona. Claro que há pessoas mais fáceis e mais difíceis de lidar. Mas luta pelo seu casamento. A não ser que você esteja vivendo níveis de violência. A não ser que a sua vida esteja em risco. Ou a vida de pessoas que você ama. Aí é outra história. Outra história. Ou a não ser que você já tenha perdoado várias traições e você percebe que a pessoa não vai mudar, que ela tá te enrolando. Aí não tem como continuar. Mas a vontade de Deus é sempre a restauração e o perdão. E eu desejo que seu casamento seja restaurado, que quando ele passar por crises, porque se não passou, vai passar, que vocês fiquem mais fortes e mais dependentes de Deus e os problemas, eles nos aproximam de Deus. Então, às vezes a gente precisa passar para a gente lembrar que a nossa terra não é aqui. A nossa terra é no céu. E para de ficar escutando o pastor que só quer te dar a solução dos problemas e não te fala que você precisa se arrepender do seu pecado e viver uma vida nova em Cristo. Porque se você segue pastores que ficam assim, você vai prosperar, vai dar tudo certo, Deus tem uma bênção para você essa noite. E quando você procurar pastor, igreja, religião assim... Olha, meu amigo, não dá para você reclamar, tá bom? Porque Deus não prometeu pra gente riqueza ou prosperidade. Mas na Bíblia fala que se me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Gente, isso foi dito lá no Velho Testamento para o povo de Israel, lá naquele tempo, naquele contexto. O que Jesus diz no Novo Testamento é: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. A graça do Senhor é suficiente para nós. Vai ter dias felizes, vai ter dias tristes, vai ter choro, vai ter alegria, mas vai ter paz e vai ter a presença dele. E foi o que ele nos prometeu, que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E aí cabe a nós querer obedecer a palavra de Deus e se sujeitar a esse processo de Deus de aperfeiçoamento na nossa vida, ou ficar aí buscando prosperidade, grana, enfim. Bom, não estou falando que querer prosperar é errado.
Mas fica aí procurando o pastor que vai dar um jeito na vida sentimental, a igreja que vai ter oração do poder para te dar dinheiro, para te tirar das dívidas. Enquanto você procurar, não reclama não, tá? Não reclama não, porque você tá procurando. Até o próximo vídeo e vai.